por causa da dureza do coração. Evangelho segundo Marcos, capítulo 10, versículo 5. Mas Jesus lhes disse: por causa da dureza do vosso coração, ele vos deixou escrito esse mandamento. Que o Senhor te abençoe, meu irmão, minha irmã. Que o Senhor, o Espírito Santo de Deus, fale profundamente ao seu coração, não somente hoje, mas todos os dias. Que os seus ouvidos estejam atentos à palavra de Deus. Marcos utiliza a expressão dureza de coração pelo menos 4 vezes. A primeira no capítulo 3, quando Jesus, desejando curar o homem da mão ressequida, perguntou aos presentes na sinagoga se era lícito fazer o bem ou fazer o mal no sábado. Marcos 3:5. Como não responderam, Jesus, indignado com a dureza de coração deles, ordenou que o doente estendesse a mão. As outras 2 passagens envolvem diretamente os apóstolos que não haviam compreendido os milagres da multiplicação dos pães, porque seus corações estavam endurecidos. Marcos capítulo 6, versículos 52 e 8:17. Na primeira situação, dureza de coração significa insensibilidade e falta de compaixão. Nas demais, a dureza de coração se refere à incompreensão sobre o que havia acontecido. Ao interpretar as razões pelas quais Moisés deixou escrito na lei, Deuteronômio 24, de 1 a 4, a permissão para o divórcio, Jesus disse aos fariseus: foi por causa da dureza do vosso coração. Aqui, dureza de coração tem relação direta com a rebelião humana contra a vontade de Deus. Quando a imagem de Deus foi distorcida em razão do pecado, a humanidade passou, além de rejeitar a vontade e o propósito de Deus, a resistir ativamente a ela. Ao responder aos fariseus, Jesus tirou o foco do efeito e se voltou para o propósito original de Deus, apresentado e declarado ao homem antes de sua queda. Não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher e que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Mateus capítulo 19, versículos 4 a 6. Infelizmente, se esse era um problema social grave no tempo de Moisés, debatido ainda muitos séculos depois por Jesus, em nosso tempo, repudiar o cônjuge e desprezar alianças feitas diante de Deus é um ato corriqueiro. Alguns sacerdotes nem conduzem mais os votos de casamento com a declaração do compromisso até que a morte vos separe. Resta saber se a dureza de coração do nosso tempo é falta de compaixão, ignorância a respeito da palavra de Deus, rebeldia contra o Senhor em razão da corrupção provocada pelo pecado, ou todas elas. O que descobri é tão somente isto, que Deus fez o ser humano reto, mas ele se meteu em muitos problemas. Eclesiastes capítulo 7, versículo 29. Pai Celestial, estamos aqui na sua presença e queremos te adorar porque o Senhor é bom. Como o sábio disse Deus neste último versículo, o Senhor nos fez retos, o Senhor nos fez inteiros, o Senhor nos criou íntegros, mas nós nos metemos em muitas contendas, problemas e confusões. Deus, tenha misericórdia de nós. Perdoe os nossos pecados e falhas,
Pai, mais uma vez queremos te pedir, não nos deixe cair em tentações. Livra-nos, ó Deus, da concupiscência da carne, da concupiscência dos olhos e da soberba da vida. Livra-nos dessas cobiças, Deus, que nos atraem, nos seduzem e nos levam à ruína. Senhor, livra-nos também do mal, do maligno, de suas ciladas, de seus laços, dos seus enganos, das suas propostas, meu Deus, que parecem boas, que estão de acordo com a vontade do mundo, com o espírito do tempo, mas que são claramente rebelião contra o Senhor. Deus, nos ajude, abençoa-nos, abençoa a nossa casa, abençoa, Deus, no nome de Jesus, o seu povo. Nos ajude a compreender a sua palavra e a sua vontade e não desistir, Senhor Deus, não renunciar nem à sua palavra e nem à sua vontade. Nós te pedimos, também te agradecemos. Por Jesus, nosso Senhor, por Ele oramos, por Ele agradecemos. Que o Senhor te abençoe e te guarde, meu irmão, minha irmã. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.